Olá, bom dia. O mês de setembro é todinho amarelo para chamar a atenção para os cuidados com a saúde mental. Não é que nos outros meses do ano a gente não precise desse cuidado, mas o setembro é que ele chama mais atenção ainda para um problema que vem se tornando maior a cada dia. E é sobre isso que nós vamos conversar no programa de hoje. E quem veio tomar café comigo para falar sobre isso foi a doutora Ana Lúcia Rocha, que é diretora de saúde aqui da Assembleia Legislativa. Bom dia, doutora Ana Lúcia. Bom dia. Seja bem-vinda. Muito obrigada, é uma satisfação estar com vocês para esse café da manhã. Obrigada. A senhora está de amarelo. Isso significa que setembro é o mês que se chama atenção para um problema que se espalha o ano todo, né? Isso, exatamente. A gente trabalha a questão do suicídio, das doenças mentais durante todo o ano, sim, né? Sim. Mas o Setembro Amarelo tem uma história, né? Existe a história, porquê do setembro e da cor amarela. Ótimo, então vamos saber. Em meados, em 94, na verdade, no ano de 94, acho que poucas pessoas sabem, né? Mas um jovem, né, de 17 anos... foi encontrado dentro do seu carro, Mustang amarelo, né? E a partir daí... Aqui no Brasil? Não, nos Estados Unidos. Estados Unidos, né? Cidade de Colorado, nos Estados Unidos. Então foi a partir daí que foi batizado o mês de setembro, né? Para poder fazer essa comemoração maior. A gente está trabalhando com mais intensidade, mas durante todo o ano a gente trabalha, porque os números são alarmantes. São alarmantes. Eu estava lendo aqui que no ano de 2019 a OMS divulgou um número que eu fiquei assustada, 700 mil suicídios em todo o mundo, só no ano... Isso mesmo, é uma média entre 100 mortes, uma é suicídio. Né? Apesar dos números estarem, a gente vê que a estatística tem mostrado uma queda, mas quando a gente olha no geral, a gente não vê que o maior problema, a problemática maior é entre os jovens, né? Porque tem diminuído, o número não é crescente em relação à estatística que se viu em 2019, mas se você observar, o problema maior são os jovens. São os jovens, é a idade em si, entendeu? E por isso que nós estamos assim, enfatizando muito mais, aproximando dos nossos servidores para que eles conheçam o nosso departamento, os nossos profissionais. É porque cuidar da saúde mental, por exemplo, a saúde mental é uma coisa que ela não aparece, vamos dizer assim, né? É diferente de você estar com problema de pele, você estar com qualquer problema, quando ele é visível, quando os sintomas são visíveis e que você vai ao médico espontaneamente ou empurrado por alguém, mas vai. A doença mental é uma coisa, parece que só sua, você sofre sozinho. É uma coisa muito interna, muito íntima. Né? A gente não consegue, por exemplo, saber o motivo, porque envolve muitas situações da parte psicológica, vem a depressão, uma raiva, a ansiedade, tudo isso, o suicídio vem decorrente de várias situações. Né? A gente pode dizer que são situações contornáveis, doutora? Se você consegue, é isso que a gente está fazendo, né? Nossa programação vai acontecer em 3 etapas, né? Durante todo o mês, mas é em 3 etapas. A gente inicia com a visita aos departamentos, aos gabinetes. É uma maneira de conscientizar as pessoas da necessidade de você estar olhando para a pessoa do seu lado, o vizinho, alguém que está próximo, para poder orientar. E se precisar pedir ajuda mesmo, né? E nós temos um departamento de saúde dentro da Lema. A gente aqui do lado, por exemplo, eu aqui do lado, aqui na comunicação, se eu perceber alguém com sintomas assim de ansiedade, de depressão, eu posso acionar o sistema de saúde? Lógico, nós temos os profissionais capacitados para isso. E na nossa campanha nós fizemos um panfleto onde nós temos todos os centros que você pode pedir socorro, atendimento. Tem os telefones, endereços, nós temos o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Você liga imediatamente por 188, você vai ter um profissional para lhe atender. E assim, a nossa orientação é que procure sempre um profissional de saúde, porque às vezes a pessoa passa por uma determinada situação, você não quer conversar com uma mãe, com um pai, com uma pessoa próxima, e você
vá no departamento de saúde, porque nós temos as pessoas ideais para atender. Eles vão estar sempre direcionando. E eu acho que é um assunto assim tão delicado, que a abordagem deve ser muito delicada para dar o resultado esperado. Porque vai que você faz uma abordagem errada, ao invés de você melhorar, você faz piorar a coisa. Muito. Você nunca pode chegar dizendo, mostrando números para as pessoas, motivos que você chega a um suicídio, porque você vai estar tocando naquela situação, são os sintomas, né, os sinais. Isso. Então você tem mais que orientar. E as pessoas têm que sempre recorrer a quem pode ajudar. É verdade. Né? Houve um tempo em que, por exemplo, a gente da imprensa era tipo um código de que não devia se noticiar casos de suicídio, porque isso de alguma forma podia estimular novos casos. Hoje, a visão ainda é essa ou já é contrária? Não, é isso que a gente está trabalhando hoje. A gente começa, né, nossa campanha trabalhando essa questão ainda existe muito tabu, mas nós precisamos desmistificar a coisa. Você tem sim que trabalhar, as pessoas precisam ter conhecimento da causa, dos problemas, das situações, porque através dessas orientações, né, da maneira que você conversa com a pessoa, tem sim que ter aquela sensibilidade, mas tem que ter o cuidado ao conversar, entendeu? Ela não pode perceber que você está mexendo com aquilo ali, percebendo que ela está, você tem que orientar. Tipo assim, essa coisa é minha, você não tem nada a ver com isso é só eu que estou sentindo, né? Isso. Então, se a gente fizer a abordagem errada, a pessoa se fecha ainda mais, Exatamente. Aí a gente não consegue alcançar mais. Quando você está passando por um problema, qualquer tipo de problema de saúde, quando alguém vem, principalmente na parte psicológica, se você vem tocar, assim, tu já te sente um pouco retraída, tu não quer conversar, entendeu? Então, se tu mostra que fulano não faz isso porque aconteceu com fulano, isso vai... Então, assim, tu já não vai resolver já a situação. Já está perdendo o contato. Já está perdendo o contato. Com relação ainda à visibilidade do problema, eu acho que quanto menos se fala a respeito, mais aquilo fica encoberto como se não existisse. Então, a pessoa fica sem condições de pedir ajuda quando quer pedir ajuda, né? Ninguém fala disso, como é que eu vou falar a respeito? Pois existe realmente essa situação, mas às vezes, por exemplo, você guarda um problema para si, o outro pode estar passando pelo mesmo problema, entendeu? Por isso é que a nossa orientação é que procura um serviço de saúde. Logo que eu cheguei no departamento, foi uma das coisas que conversaram comigo, a questão do sigilo. A gente está enfatizando, né, e passando para as pessoas que os nossos profissionais, eles são capacitados. E você vai lá em busca de ajuda, né? Tudo que acontece ali dentro, no consultório, não vai sair, entendeu? O médico vai te ajudar. O famoso sigilo profissional, entendeu? É o né? sigilo profissional. Você não tem que se preocupar com essa parte, entendeu? Mas a gente tem vergonha de buscar ajuda, de se mostrar fraco, vamos dizer. Porque quando você tem uma doença de pele, quando você tem uma doença, um câncer, ninguém tem vergonha de buscar ajuda por um câncer, e é uma doença letal, muito letal, mas a gente fica com vergonha de mostrar essas fragilidades psicológicas. Fica bem difícil buscar ajuda? Fica, você tem que ouvir, primeiro escutar, né? Que não é fácil. Que não é fácil. Você tem que... Cada pessoa se comporta de um jeito, né? De uma forma. Então, você tem que primeiro tentar buscar, né? Esperar que ele converse, que ele comece para poder entender o que está acontecendo com aquela pessoa. Não é fácil. Você não quer contar para as pessoas, né? É uma coisa que é sua, coisa muito entendeu? Pessoal, são problemas que a gente acha tão grandes, né? Que às vezes quem olha de fora exatamente, não vai ter essa visão. Mas é exatamente isso que a pessoa sente. Uma pessoa, por exemplo, com depressão, né? Ela se sente, sabe, fragilizada, mas ela não quer conversar contigo porque ela acredita que você não vai acreditar que ela está passando por isso. Entendeu? E a depressão eu já tem escutei disso, né? uma pessoa, falou para mim, uma pessoa muito próxima, mas eu não ia conversar com você, porque você não vai acreditar
no que eu vou falar para você, porque você não me vê dessa forma. Isso é a gente fica arrasada. Acha que depressão é frescura, né? Que não existe, né? Isso, exatamente. Como esse assunto é pesado, vamos dar uma pausa, vamos tomar café, vamos tomar água e a gente volta já já. Só um minuto e a gente está de volta. Tá ótimo. Já estamos de volta conversando aqui sobre o Setembro Amarelo e o alerta para o cuidado no tratamento das doenças mentais. Vamos pegar a depressão que a gente estava falando. Essa questão de não se mostrar fragilizado ou não acreditar que o outro vai acreditar no nosso problema. Isso seria um dos principais entraves, vamos dizer assim, para a gente ajudar alguém? Sim, com certeza, porque é o primeiro passo, né? A pessoa que está com depressão, você pode ver uma pessoa que se recolhe. Né? Ela fica muito recolhida, ela evita a multidão e a lugares com mais pessoas, aquilo ali incomoda, né? Então, assim, são os sinais. A gente sempre diz, vamos trabalhar os sinais, porque nos primeiros sinais que você percebe, você tem que tentar fazer algo, né? E a depressão é muito difícil você chegar para uma pessoa para conversar a respeito. Então, elas não conversam com outras pessoas porque imaginam que você não vai acreditar que ela está passando por aquilo ali. Quando você percebe que alguém está com um sinal de depressão, tá um pouco triste, os primeiros sinais que você perceber, oriente a pedir ajuda. O isolamento seria um dos principais sintomas? O isolamento é um dos principais sintomas. Ela fica isolada, muito triste, né? Não tem vontade de sair, porque você fica muito triste, uma pessoa depressiva, sabe? E para você ajudar não é fácil, você tem que ir por longe para poder colher alguma coisa. Chegando muito devagar, né? Muito devagar, porque é uma coisa muito interna. E ela imagina que não vai interessar para você saber o que o que está passando por ela. E entendeu? também tem a questão, eu acho que a depressão, ela não se mostra o tempo todo. Tem hora que você está muito legal, você está bem, aí, quer dizer, quem está de longe, pensa, como é que fulano é depressivo e está desse jeito? É uma mudança de humor muito rápida. É uma constante, né? Você está sempre... Você não está sempre depressiva, tem momento que você não está. Por isso que ela acredita que você não vai imaginar quando ela te passa alguma coisa a respeito que ela está passando. Então, assim, quando a gente conhece alguém, que a gente conversa, você tem um choque. Mas eu não acredito, por que você não me falou antes? Precisa de ajuda, vamos procurar um psicólogo, um terapeuta. E consegue sim, por isso que a gente está sempre alertando, verdade, entendeu? Que precisa procurar um profissional de saúde o mais rápido possível. E a gente diria que os jovens são os mais vulneráveis a esse tipo de comportamento? Os jovens... Geralmente, a depressão, né? Falando da depressão, é algo que você não conseguiu, né? Os jovens, por exemplo, tá numa faculdade, num momento de monografia, saindo para o mercado de trabalho, você se vê com aquela ansiedade de não conseguir, entendeu? Então, passa sim, os jovens hoje é uma gama muito grande, sabe? É um número muito grande de pessoas. A gente não acredita, mas por que os jovens? Mas eles têm aquele momento, entendeu? A gente imagina que é onde a vida está mais florescente, onde a pessoa está mais na flor da idade e que tem muita energia, mas não é bem assim não. A vida moderna traz muitas dificuldades e muitas pressões, né? Isso acontece em qualquer parte da sociedade, entendeu? Às vezes você vê uma pessoa, mas você não tem motivo para isso. A depressão não precisa de motivo, né? Não precisa, entendeu? Não precisa de motivo. Ele passou por alguma situação, aquilo às vezes vem desde criança, entendeu? Um problema que passou, que não conseguiu resolver, não foi acolhido pela família. É alguma situação que em algum momento aquilo vai desabar. Nesses casos, depois de identificado, o tratamento é um tratamento, tem cura? Como é que faz a partir de então? Tem.
A ajuda sempre é o psicólogo, né? A gente sempre orienta psicólogo, terapeuta e, lógico, psiquiatra, porque são profissionais que eles vão trabalhar junto. Nossa equipe, nós temos também o nutricionista e fisioterapeuta. Você precisa estar com uma equipe. É um suporte completo, É um né? suporte completo, porque se você, por exemplo, por que do nutricionista? Por conta da ansiedade. Aí você vai, come exageradamente, aí vem outras situações de saúde, outros problemas de saúde, a fisioterapeuta, a atividade física, tudo vai ajudar a pessoa a sair daquilo ali, entendeu? Com relação ao suicídio, o jovem também faz parte do público, vamos dizer, mais atingido? Sim, os índices, né, que a gente lê hoje, está caindo a idade, entendeu? A idade está cada vez menor. A gente vê está pessoas caindo no sentido de atingir pessoas mais jovens, isso, cada vez mais jovens. Quando a gente lê, né, a literatura mostra isso, a gente abre, a gente vê que hoje a gente tem um número muito maior de suicídio entre os jovens, né? Por isso que a gente está sempre enfatizando a questão do jovem, ele tem que estar sempre enganjado em alguma coisa, entendeu? Né? Isso é muito importante. Não deixar o jovem isolado, estar sempre ali procurando alguma atividade, fazer alguma coisa, tem que estar se envolvendo. É genético, doutora? Quer dizer, uma família que tem uma pessoa depressiva, necessariamente vão ter outros depressivos na mesma família? Nem sempre, né? Pode sim, pode acontecer. Mas, na maioria das vezes, são situações que passa ou deixou de passar por aquilo ali. Entendeu? Entendi. Só voltando um pouquinho na questão desse suporte, nessa rede de suporte que deve ser formada para ajudar alguém. Vocês sabem porque você precisa ir no psiquiatra, não vem aquela história. Tá pensando que eu tô louco? Exatamente. É a primeira coisa que vem. Assim, a gente ainda tem que ter esse jeito de indicar para as pessoas, essa maneira de falar. Vá no psiquiatra, você pensa, você está pensando que você está doido. Você é doido. Mas não é. É porque se trabalha em conjunto. Você vai no psiquiatra, mas você tem que ir no psicólogo, você tem que ir ao terapeuta, porque eles vão trabalhar junto aquele problema, entendeu? E você não consegue sair de uma determinada situação só com medicamentos. A parte farmacológica é a alimentação e a atividade física. Engraçado, como a alimentação e a atividade física, elas estão sempre muito ligadas, não só à questão da saúde física, né? Mas à questão da saúde mental, da saúde interna. Influencia muito. A alimentação influencia sim. E nunca esquecer da atividade física. Porque a atividade física você consegue, ali você vai trabalhando a parte tanto do físico como mental. Estimulando a serotonina, né? Fazendo Sim, a gente ficar mais animado, né? Exatamente. Mas para se chegar a esse ponto da prática do exercício, eu falo quando você já está nessa situação, para você chegar a esse ponto de voltar à atividade física, é preciso um esforço muito grande, né? Porque quem está num quadro depressivo, ele não tem esse entusiasmo, essa vontade de fazer qualquer coisa, principalmente uma atividade física. E aí, como faz? Não tem. Você tem que realmente ter sempre alguém do seu lado estimulando, convidando, chamando, e o próprio profissional de saúde que está acompanhando, ele vai dizer, ali você tem que fazer atividade física, melhorar a alimentação, vai fazendo os encaminhamentos, que é para poder, a pessoa, aos poucos, ela vai tendo essa vontade. Essa vontade, né? Entendeu? A família, então, teria um papel muito fundamental, porque é dentro da família que você vive, né? Então, a família teria um papel muito fundamental na identificação desses primeiros sintomas. A família tem que estar sempre junto, porque você passa a maior parte do tempo, né, junto com a família. O trabalho, é a família, por isso que a gente trabalha também essas ações no nosso departamento, indo aos setores, para poder você tentar identificar. De repente você tem uma pessoa que mudou o comportamento ali, você pensa que você não imagina do que ela está passando, né, mas conversa. Sabe? Mas não conversando diretamente, você tem que ter manejo. Aquela famosa abordagem que a gente está falando muito, de uma maneira que ela não entenda que você está achando que ela está passando por aquele problema. Tem que ser artista,
para poder conseguir. Tem que ser artista, é verdade. artista. E esse trabalho vai ser desenvolvido durante todo o mês aqui na Assembleia? A gente tem 3 etapas, que é essa primeira que vai até o dia 22, das visitas, né, para poder aproximar, mostrar a nossa equipe, para que eles conheçam e peçam ajuda. Depois a gente vai ter um momento do dia durante todo o mês, outra semana que é no departamento com as nossas fisioterapeutas e a parte da ventosa terapia, né, vai ter que fazer agendamento prévio, né, para poder organizar. E nós temos o dia D, que é o dia 27. Né? O dia 27 a gente vai ter uma blitz lá em frente ao plenarinho, onde a nossa equipe multiprofissional vai estar trabalhando, conversando, um café maravilhoso. Pronto, eu já vou estar lá no café. Está convidada. Eu já vou estar lá no café. Está convidada. Pois é, então a gente espera que esse mês seja mesmo de conscientização, que a gente aprenda a ler esses sinais, que a gente aprenda a pedir ajuda. Não é vergonha nenhuma a gente pedir ajuda quando a gente está precisando. A fragilidade é natural do ser humano. Então, se a gente precisa de ajuda, vamos botar a vergonha de lado. A vida é nosso dom mais precioso. A gente cuidando dela, o resto vem junto. Doutora Ana Lúcia Rocha, muito obrigada por essa conversa aqui, por todos esses esclarecimentos. Eu é que agradeço, tá? Muito obrigada e estamos à disposição. E não esqueça, todo dia eu estou aqui às 9 horas esperando você com café, com informação, com tudo para começar muito bem o seu dia. Tchau e até a próxima. Ótimo.